Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dr. Spawn e bem, nesse vídeo eu quero falar sobre universos alternativos oficiais do Forsaken. Quando eu falo universos alternativos oficiais, falo aquele universo que se conecta com o próprio jogo. Ele não faz parte da história cronológica do jogo, mas ele está no jogo. Exemplos, o Plutarch, Swap Saken, que vem de um outro jogo que você consegue acessar do Forsaken, o universo da Pretty Princess, etc. Detalhe que eu também vou falar até algumas skins que tem uma história própria, tipo o Hackelord Shadlesk, o Romeo, alguns personagens de Tie of Death que estão no Forsaken, os personagens de Projeto Tiva. Esses são que eu consegui. Se eu esquecer algum ou falar alguma informação errada, vocês podem me corrigir nos comentários. Agora vamos para o vídeo. Primeiro vamos começar com o Plutarch, ou como eu gosto de chamar, o Pluverso, que é pelos personagens que são rosteados ao Plutarch e tem sua história com o Plutarch, né? Em que bem, vamos começar. Plutarch era uma criança assim como o Kukit, que foi atostada por 118O8, em que essa personagem é a versão feminina do 007, em que para abreviar eu vou chamar de mãe do Plutarch, né? Em que bem, ela tinha uma relação tipo 007 tinha com o Plutarch. Ela também era uma antiga exploiter que adotou o Plutarch e acabou perdendo ele num acidente de carro. Assim ele foi parar no Forsaken. E ela provavelmente teve o mesmo fim que o 007 teve na história que foi cancelada, ou ela acabou indo para lá por acaso mesmo. Também temos outros personagens que fazem parte desse universo, como uma versão feminina do Elliot, que se eu não me engano entrega bolos ou tortas. Uma versão do Nolly, que eu não sei se é masculina ou feminina, eu julgo ser feminina, que é o Yeslow. Qualquer coisa se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Temos também o noob, que se chama Greenhorn, que é basicamente o noob verde. Temos a versão da Verônica, que é masculino. Temos também o Quest 1337, que se chama Visitor. Temos uma versão de Shadlesk, que tem uma nova e uma antiga. A nova ela é verde, parece um boneco, já que tem uma construtora no meio. Também temos uma versão do Showtime, que se chama Blue Time, que ele tem uma cara de mal. Temos uns killers também que estão trabalhados, tipo o Shontoi, que é feminina e se chama Shane Poi, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas eu acho que não. Também temos a versão da Shane, que é outro nome, que se eu não me engano é Shondoi. Tipo assim, eles só mudaram o gênero dos personagens. Ao invés de ser a Shane é o Shon, e ao invés de ser o Shon é a Shane. Em que o Shon ele tem uma skin mó bonita, com alguns detalhes que eu acho incríveis. E além disso, também temos um X1 que é basicamente o Infernos. Talvez você esteja esquecendo de alguns personagens, mas são basicamente estes. E também, se eu não me engano, eu vi essa informação, talvez eu esteja errado, né? Mas depois que o Plutarch foi parar no mundo de Forsaken, o Spectre também presenteou ele com uma dimensão chamada Blue World, que é um jogo que a gente tem separado do Forsaken, que aliás, na minha conta do Roblox está nos meus favoritos. Agora eu irei falar do universo da Pretty Princess, ou como eu gosto de nomear, o universo Pretty, ou universo Princess também. Em que bem, esse universo rola em torno da Pretty Princess e dos personagens que compõem ele. E bem, esse universo ele não tem tanta coisa para falar como o Blueverse, mas ele tem até que muitas coisas legais. Exemplo, a história da Pretty Princess começa com ela sendo um experimento criado pelo pai dela, o Trápio 28, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, pode me corrigir, eu vou colocar a imagem dele, o nome dele na tela. Em que bem, ele acabou criando ela, porém ele não estava vivo quando ela nasceu, ele acabou tendo uma doença graças a algo, e ele tenta descobrir a cura dessa coisa, tanto que na render dele a gente pode ver que ele está infectado. Ou seja, ele não viu a Pretty Princess nascer e ele nem sabe como ela foi parar no Forsaken. Nem nós sabemos basicamente. Em que bem, o pai dela tá no jogo como personagem e tudo. Aparentemente vai checar outros, como o Shontoi, que se chama Shinpoi, se eu não me engano. Era um skin que tava pra checar, tinha essas animações, tudo.
em que é basicamente uma versão feminina do Yondoi que a gente conhece, junto à sua esposa, que também é feminina, que é a Shinpoi. Sim, o nome também igual, Shinpoi e Hyupoi. Erro de gravação, no universo do Plutush é Poi, no universo da Pretty Prince é Roi. Toda vez que, quando eu tava falando do universo da Pretty Prince eu falei Poi, entendam como Roi, beleza? E bem, quem acabou cuidando da Pretty Princess depois que o dois Trapo acabou partindo, foi o Tolor, que é uma versão do Nolly, em que eu não sei se é masculino ou feminino, mas eu vou tratar como se fosse no masculino, em que talvez ele chegue pro Forsaken. Inclusive tem uma personagem que acabou indo pro Forsaken, que é uma skin da Terf, que é a skin chamada Ismimuki, que é aquela skin pop Takoshi que tem um sorriso, e que inclusive tem uma variante de aparência que eu acho que não tá no jogo. Temos vários outros personagens, inclusive eu não falei do Slash na parte do Plutush, não falar da parte do Slash do Plutush e da Pretty Princess juntos. Em que bem, no universo do Plutush ele é um urso, bem igual aquela skin que o Slasher é um urso rosa. E no universo da Pretty Princess é algo como se fosse um cavaleiro que usa uma massa de ferro. Detalhe que também temos a skin do Shadowlesk Celta barra também elfo que tá no jogo. Também temos vários outros personagens, inclusive temos um que não está no universo do Plutush até agora, ou não foi revelado para nós, que é o Quest 666, que tem um design bem feroz. Em que bem, isso é sobre o universo da Pretty Princess, eu não tenho muita lore para explicar sobre ele, mas é bem legal. Agora eu irei falar da minha coisa preferida de Forsaken, que é o Swap Seiken, em que literalmente virou um dos jogos que eu mais gostei, que eu coloquei de favoritos. Eu não sei se ele saiu do ar ou se ele ainda tá, mas eu sei que os personagens dele foram colocados no FIP do Forsaken original, em que bem, Swap Seiken é um jogo que retrata a troca dos personagens, em que os killers viram survivors e os survivors viram killers. Até agora no jogo de sobrevivência a gente tem um X1, o Kulkish, que se chama Tekish, e o Shontoi, que se chama The Corruption. E de killer só temos um killer, que é o The Master Sword, que é o Shadowlesk, em que bem, o design é muito maneiro. Eu esperava um Telomon, mas veio algo que até que me surpreendeu. E o que me surpreendeu mais foi ele ter uma arma e um ataque que me lembra muito Thronebreaker do Forsaken Sandbox. Em que bem, a história do jogo continua sendo meio igual à história do Forsaken normal, só trocando os papéis de alguns personagens, seja na versão swap, e muito provavelmente um pouquinho da história, porque eu tenho certeza que tal personagem não faria a escolha que o mesmo acabou fazendo, tipo o Kulkish no lugar do 007 faria a escolha que o 007 faria, entenderam? Bem, agora eu não estarei falando de universos alternativos oficiais do próprio Forsaken, mas sim de parcerias, que são de alternativas e tudo, tem uma história própria. Exemplo, o Romeu, que vem de Minecraft Story Mode, que é muito longo para eu explicar, mas saiba que aí é um jogo de Minecraft no qual tem uma história própria, você toma ações, você faz suas escolhas, e tipo Undertale. E o Romeu é um vilão daquele jogo que a gente acaba combatendo, em que bem, é muito legal, eu recomendo você ver Minecraft Story Mode. Também temos umas parcerias de Projeto Tiva, em que eu vou fazer um vídeo explicando o Projeto Tiva direitinho, mas resumindo a história, a Miko era uma boneca e ela queria ser famosa, tudo, e ela acabou sendo esquecida, ofuscada pela Tete Peraneiro, que fazia uma planta, e também tinha quem era meio amiga dela, que era a Hako, e também tinha a Kumi, que foi investigar tudo, tanto que ela morre na intro. E que bem, eu resumi bastante esse universo a isso, mas a Shiva Taiyo e o projeto Tiva é um projeto, é um universo muito legal, eu recomendo você explorar. Também temos o universo, que é outro jogo, que se chama Tale of Dash, em que Tale of Dash tem uma história própria que não tá para explicar nesse vídeo, mas recomendo vocês também procurarem. Sem contar muitas outras parcerias, que são jogos diferentes, etc.
E agora falando da mais importante, que é um universo alternativo realmente do Forsaken oficial, que é o Hackelord. A história do Hackelord é que após Redlesk acabar perdendo sua esposa, a Bright Eyes, ele acabou indo de universo a universo, acabando com cada versão sua, para poder tê-la de volta. Em que bem, eu não sei como ele poderá tê-la de volta ou algo do tipo, porque a história ela é muito inspirada em um outro jogo, sendo o Olympus Company, em que eu também não sei nada de Olympus Company. A única coisa que eu sei que tem é um personagem que o Shontui tem skin e o Hackelord. E bem, galera, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz agora sem um roteiro pré-escrito pronto. Eu falei algumas coisas na minha mente antes de fazer esse vídeo, tipo do roteiro, etc. Pensando que eu consegui explicar tudo bem explicadinho. Muito provavelmente eu errei, eu vou corrigir aqui no vídeo, colocando algumas letras, tudo. Talvez só acabe esquecendo, mas bem, aí fica a trabalho para vocês me corrigirem nos comentários. Estarei fixando, dependendo dos comentários, tudo, respondendo. Em que bem, eu espero que vocês gostem do vídeo, pretendo trazer mais vídeos longos assim. E falou!